Está conosco Ricardo Heineck, presidente da Docile, a empresa que é uma das maiores do mundo no ramo de doces, passou recentemente por uma reestruturação no processo de gestão e agora presidente da Docile. É isso, Ricardo? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes aí. Realmente a gente passou por uma mudança, uma evolução da nossa governança e um prazer grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente está acompanhando as informações, né, Ricardo? E como é que é para vocês estar na posição que a Docile se encontra hoje entre as maiores produtoras do mundo? Bom, primeiro até para nós foi uma surpresa, né? Mas muito orgulho, né? A empresa toda tá assim num momento muito especial, né? Com as pessoas também orgulhosas de tá trabalhando numa das maiores, nos top 100 do mundo, né? Vou te dizer que a gente nunca, nos nossos melhores sonhos, esperava isso, né? Mas temos uma equipe muito boa trabalhando junto, né? Trabalhamos bastante também, né? É uma dedicação forte, sim, que a gente tem para o negócio. Então, pô, estamos muito felizes, né? Muito felizes mesmo. E essa posição proporciona coisas muito bacanas, assim, né? Tu chegar numa feira no exterior e poder dizer para os clientes, ou mesmo aqui no mercado interno, poder dizer para os clientes, não, olha a credibilidade que tu tem, tu está negociando com uma das 100 maiores empresas do mundo, isso coloca a Docile no outro patamar, né? Então é uma conquista importante para a gente particularmente, mas para a empresa como um todo, maravilhosa. Muito bom mesmo. Como é que é fazer uma empresa se tornar tão grande? Pois é, como eu comentei, assim, nem nos nós três irmãos, nem nos nossos melhores sonhos a gente pensou estar entre as 100 maiores, né? Eu vou te dizer que as coisas não acontecem por um fator. Às vezes, mas o que fez a Docile crescer? Eu acho que não é um fator, né? É um conjunto de fatores que isso acontece, né? Para quem começou em 94, misturando refresco em pó com uma betoneira de concreto, que a gente trocou a cuba de inox, a cuba de ferro por uma cuba de inox para poder ter contato com o alimento. Para quem pegava, tirava da betoneira com um balde, subia uma escada, jogava em cima de uma máquina de empacotar, cercava, não tinha ambiente climatizado, né? Não tinha, e a máquina não funcionava. A gente cercou uma área com pau de eucalipto, fechamos com plástico esses que se usa para estufa, que é um pouquinho mais resistente, um ar-condicionado caseiro, isso foi 95, né? Então é maravilhoso, né? A gente está nessa posição e eu acho mais do que isso também, o que a gente enxerga é a quantidade de pessoas que cresceu junto com a Docile. Isso eu acho que é uma das coisas mais realizadoras. Quando a gente Isso é fala muito lindo. em pessoas aí que cresceram junto com a Docile, são quantos no total? Hoje são 1.700 colaboradores. 1.700. Estão chegando os mais equipamentos. A gente está recebendo agora, no próximo mês, a linha de goma e bala de gelatina mais moderna do mundo, né? Muito legal, assim, a maior e mais moderna do mundo. Pode ter igual, mas desse tamanho não tem. Uma máquina, tu te Um refere? equipamento para produzir bala de goma e gelatina. A partir de maio, nós vamos ter 50% a mais de capacidade de produção. Então, nós vamos sair de uma capacidade de produção de 200 mil quilos por dia para 300 mil quilos por dia. Então, é bonito, isso é bonito e proporciona mais empregos, né? São 60 novas vagas, que está uma dificuldade hoje em dia, mas são mais oportunidade para 60 pessoas aí. Bom, essa máquina, esse equipamento, como que ele deve impactar no faturamento da Docile? A gente imagina crescer esse ano 20% em termos de faturamento, né? Que é desafiador, né? A gente está num momento de incertezas, né? Mas vou te dizer que a gente conviveu quase a vida toda nossa em momentos de incertezas. A situação está posta aí, a gente tem que pensar o que nós vamos fazer para enfrentar isso aí, né? Mas vou te dizer que sempre dá um friozinho na barriga, né? Sempre dá. Isso é normal. Rumo ao primeiro bilhão. Vou te dizer, a meta era para 25, né? Tivemos que postergá-la para 26, mas estamos focados. E eu acho que mais do que o faturamento, que sempre chama atenção, no nosso caso, que não temos um investidor estrangeiro,
Mais importante é a empresa ter resultado para continuar crescendo e pagar todos os financiamentos que a gente tem, né? Então não adianta crescer por crescer, né? Até tem um tópico que se fala muito, que tem 3 coisas importantes numa empresa, né? Que é o caixa e o caixa, né? Porque se eu tiver que buscar dinheiro em banco para capital de giro, o custo está tão caro que a gente não consegue pagar. Então eu tenho que buscar financiamentos para a construção de prédio, para a compra de máquina, coisas que vão gerar faturamento. E evitar para o capital de giro. Isso é uma coisa que a gente levou muito a sério ao longo de toda a nossa história também, né? Pois é, para uma empresa adquirir esse tamanho como tem a Docile, fazendo uma avaliação da experiência de vocês, onde que foi buscada conhecimento? Porque a gente tem falado tanto em mercado de trabalho, mas até como forma de inspirar outras pessoas, porque aqui em Lajeado temos uma empresa desse porte, começou pequena, cresceu de forma gigantesca. Onde é que encontra inspiração e conhecimento para dar conta de tudo isso? Bom, a gente, ao longo de toda a história, a gente procurou fazer diferente. Esse era o nosso... No início não tínhamos condições, né? Mas o que é o melhor possível que nós podemos entregar? O que de diferente a gente pode fazer para não chegar lá e ser uma guerra de preço? E outra que tudo que a gente faz, a gente precisa ter orgulho do que faz, né? Eu preciso trazer umas balas para o meu amigo, para a minha família, eu preciso receber um sorriso. Precisa ser um produto gostoso. A gente acredita que não vai conseguir crescer produzindo produtos de baixa qualidade, milhões de unidades baratas, né? De baixa qualidade, a gente não acredita nisso. A gente acredita em produtos de qualidade, seriedade, trabalho, né? Coisas básicas, né? Porque não tem uma bala de prata, assim, uma coisa que a gente vai fazer que vai nos levar para um outro patamar. Senão consistência. Todo mundo faria, né? Senão, porque às vezes as pessoas, eu preciso ter uma grande ideia para abrir alguma coisa. Não, eu acho que precisa muito trabalho, dedicação e consistência. A persistência, eu acho que é uma das coisas extremamente importantes. Assim, é o dia a dia, a batida, o básico bem feito, né? Às vezes a gente quer complicar algumas coisas. Mesmo nós lá, eu estou falando isso e estou pensando no nosso caso. A gente quer complicar, ir lá no detalhe. Não adianta ir no detalhe se tu não fizer o básico bem feito. Isso a gente fala todos os dias, né? E fundamental é pessoas, né? A gente fala que, para mim, uma grande qualidade de um líder é saber lidar com pessoas. Tu manter uma equipe motivada, né? Tu ser o líder inspirador, que as pessoas possam enxergar para ti e dizer assim, esse cara vai me levar para um lugar melhor, né? Então isso é bonito. Então é um conjunto de fatores. A gente fala que um avião não decola ou cai por uma razão, né? É um conjunto de fatores. Vários né? fatores. O senhor falou em bala de prata. Quais são o carro-chefe da Docile? Ainda é as balas de goma. As balas de goma. As balas de goma. A gente foi ao longo do tempo, e essa questão de fazer diferente, eu acho que é extremamente importante, né? A gente foi ao longo do tempo fazendo o básico bem feito, e logo que a gente começou a ter condições, a gente foi a primeira empresa 100% a produzir, 100% brasileira a produzir bala de gelatina. A primeira empresa 100% brasileira a produzir marshmallow. A primeira empresa 100% brasileira a produzir canudinhos e fitinhas. A primeira empresa da América Latina a produzir marshmallow recheado. Então a gente começou a ir para um mercado mais inovador, com mais valor agregado e com mais tecnologia. E agora com essa máquina vindo aí, ultramoderna, também para as balas de goma. Também. A gente está agora, dia 23, a gente está viajando para China e Japão, atrás de mais tecnologia. Equipamentos, às vezes os equipamentos chineses, às vezes tem algumas questões, mas é uma tecnologia diferente. 2 semanas visitando 10, 15 empresas lá para conhecer, né? É mais de 20 anos que a gente participa como expositor das feiras internacionais. Isso vem muita informação, desperta muita coisa interessante em termos de produto. Mas eu acho que o fundamental de tudo é ninguém faz nada sozinho. Então nós temos uma equipe maravilhosa. Eu acho que sempre procurando desenvolver essas pessoas também, né? Investindo para desenvolver. E uma coisa linda assim que agora aconteceu há poucos dias, que reforça a importância de a Docile crescer e as pessoas crescerem junto.
uma pessoa, agora, não faz 20 dias, disse, Ricardo, vim aqui agradecer para vocês. Eu digo, o que houve? Falou, não, quando eu entrei na Docile, eu tinha começado a construir minha casa, 2010, e eu fiz o financiamento para pagar. Hoje, eu estou vindo aqui, porque eu estou pagando a última prestação da minha casa. Eu antecipei em 6 anos o valor que eu tinha que pagar. E estou levando hoje de tarde, chega a me emocionar, estou levando hoje de tarde toda a minha família para buscar o termo de quitação da casa hoje de tarde. Que legal. Então, O sonho da casa própria. isso é maior do que a Docile. Não é maior que crescer, porque a Docile crescendo leva muito mais gente junto, né? Mas essas coisas que realmente são recompensadoras para a gente. Imagina a motivação desse Maravilhoso, funcionário, né? E tem o Maravilhoso. mérito dele por ter se dedicado à empresa e que proporcionou isso, né? Ele deu essa oportunidade. Eu acho que esse é o grande, a grande contribuição das empresas é oferecer essas oportunidades. Até tem um slogan da Docile que chama atenção quando eu faço as vagas de emprego, quando tem da Docile, venha crescer junto É isso aí. com a Docile. E foi exatamente isso que eu falei para ele, Nicolas. Eu disse assim, Márcio, isso é uma troca. Né? Isso é uma troca. O que tu ofereceu para a Docile te retribuiu. Né? E que bacana, quanta gente começou com nós com bicicleta, depois foi para motinho, foi para o carro, casou, teve filhos, os filhos em escolas bacanas. Isso é muito legal. E não é um, dois, é centenas ou dezenas de pessoas que aconteceu isso. Bom, é um timaço de 1.700, né? É bacana. 1.700 funcionários. E temos essa questão de governança aí, só falando muito rapidamente, mas o que a gente conseguiu sempre administrar muito bem entre nós 3 sócios é essa questão de ego, né? É importante. O ego termina com muitas sociedades, relacionamentos, né? E a gente sempre soube trabalhar muito bem com respeito. Sempre tivemos divergências, mas muito respeito, né? Respeito família, né? Acima Família é de base tudo. de tudo. Família, Falavam do seu família. pai, da sua mãe aí, que estão presentes. Se emocionou na posse da tua posse, né, Ricardo? É, muito bacana, assim, é ótimo ter a mãe e o pai ali inspiradores, né, com um legado muito bacana. E o pai sempre foi um inspirador, às vezes a gente, vamos construir o prédio, não vamos construir, vamos comprar a máquina. O que vocês estão fazendo que não compraram a máquina ainda? O que vocês estão fazendo que não compraram, não estão construindo já? Então, Incentivava. com 88 anos e com gás ali, né? E é uma herança bonita, né? E meus irmãos, é um desafio que eu estou assumindo agora, né, como presidente, que na realidade foi um acordo que nós fizemos. Na realidade, eu abro mão para qualquer um de vocês dois que quer ser presidente, era um abrindo mão para o outro ser presidente. E aí acabamos optando por eu assumir nesse momento, né? Mas o fundamental é que essa transição seja o mais tranquilo possível, respeitável, e o mais importante que me deixou mais tranquilo é eles me darem o apoio, né? O Alexandre sabe tudo de mercado interno, mercado externo, o Fernando sabe tudo de fábrica, layout, equipamento, e eu não sei nada disso, né? Então, é importante para eles e para mim, e isso me deu segurança para poder assumir essa função agora. Bom, a gente falou em pessoas, né? E a gente vive aqui na região uma questão que é o mercado de trabalho. A gente escuta de muitas empresas a dificuldade até mesmo de crescer por conta da falta de mão de obra. E aí a gente teve os reflexos da cheia, que aumentaram o custo de vida em Lajeado, os preços dos aluguéis subiram bastante. A gente tem problemas logísticos, então para trazer alguém de Arroio do Meio, de Estrela, também tem problemas em função das pontes. Como que é para estar trazendo? Acredito que é uma constante em quase todas as empresas com placas na frente dizendo que tem vagas de trabalho. A gente sempre viveu uma situação mais difícil para as empresas, bom para as pessoas, por muita oportunidade no Vale. Mas a situação ficou crítica, não só aqui na região, mas aqui na região principalmente. Nós estamos hoje não conseguindo entregar mercadorias para exportação por falta de pessoas, né? Então, isso está muito ruim, né? Essa questão de... E, na minha visão, assim, tem uma questão do Vale ser fértil, né? Em termos de oportunidades de emprego. Mas, querendo ou não, é um excesso de benefícios sociais. Não é um excesso de benefícios, é um excesso de benefícios sociais mal alocados, né? A gente brinca lá que se pudesse botar uma placa na frente da Docile, contrata-se sem carteira assinada, nós teríamos
centenas de pessoas querendo trabalhar lá, né? Para não perder o benefício. Para não perder o benefício social. Isso não pode acontecer. Né? Não pode acontecer. Eu acho que tem que ajudar as pessoas, né? Mas tem que ter contrapartida, né? Tem que ter contrapartida. Você dá alguma coisa para alguém, tem que exigir uma contrapartida das pessoas. Então, até já fui bastante criticado por isso, ou muitas pessoas falam disso, são criticadas, mas eu acho que deve existir os benefícios sociais, mas alocados de maneira adequada e com contrapartida. Até porque o benefício social sempre vai ser inferior ao salário. Pois é, mas é aquilo, né, que todo mundo sabe, né? O benefício social, mais o informal. Mais o informal, né? Mais o informal muitas vezes não tem o compromisso de horário fixo, e aí vai causando esse problema, porque não pode um país que nem o Brasil, né, faltar mão de obra com tanta gente, porque essa questão de, bom, o índice está extremamente baixo e tal, mas é muita gente desempregada que não está procurando emprego. E aí não entra na estatística. E aí não entra na estatística, né? Isso aí. É. Bom, como que a Docile tem feito para contornar essa situação? Tem trazido pessoas de fora? Como que vocês têm trabalhado? É um conjunto, assim, vou te dizer que a gente não tem superado isso, né? A gente tem muitas vagas em aberto. São quantas hoje? Fora as 60, nós devemos ter umas 80 vagas em aberto. Mais as 60. Mais as 60 que vão surgir, então a gente está pensando em automatizar, mas estamos automatizando mais as operações, mas vai fazer com que também a gente talvez reduza o número de itens produzidos para conseguir automatizar mais as linhas. Então é uma série de fatores, assim, né? A gente está com uma política de gente de gestão mais atuante, né? Nós temos que fazer com que as pessoas entendam que a Docile é uma bela oportunidade de crescimento para elas dentro da região, né? Mas é bonito, né? Eu acho que é isso aí. Dia a dia são novos desafios e tem que gostar disso para ser empreendedor. São desafios diários, então. Ricardo, obrigado pela tua participação. Sucesso para a Docile, que continue nos dando orgulho aqui para Lajeado e para a região. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, conversar com os ouvintes aí. A Docile sempre que às ordens. Patrocinou a fadinha, né, do skate. A Raíssa Leal. Raíssa Leal. Renovamos o nosso patrocínio para esse ano. E ela representa muito bem o que é a Docile, assim. Legal. É muito bacana. Uma boa influência. Uma boa influência. É isso aí. Obrigado, Valeu. Ricardo. Ricardo Heinicke, presidente da Docile.